Nesta aula vamos iniciar com um processo muito bonito de geometria, muito bonito. Só que eu vou precisar, para desenvolver uma série de coisas, uma série de teoremas que nós vamos seguindo nas aulas, eu vou precisar de alguns conceitos. Então eu vou me utilizar aqui de área, por exemplo, e área, eu não quero mexer com áreas nesse momento, né? A gente vai ver áreas um pouquinho depois no curso aqui de geometria, mas nesse momento o que eu preciso? Eu preciso trabalhar com simplesmente área de triângulo, base vezes altura sobre 2, acabou. É essa área que eu vou utilizar. A gente vai desenvolver uma série de teoremas bastante interessante. Teorema de Ceva, teorema de Menelau ou Menelaus, o teorema de Sturt. Tem muita coisa bonita que a gente vai fazer. Mas eu preciso de alguns conceitos, algumas ideias que serão bastante poderosos para a gente desenvolver esses teoremas. É um negócio bonito, é uma parte interessante. E todas trabalham com uma situação que nós já vimos em aulas anteriores. Talvez eu não tenha utilizado esse termo, mas é a ceviana, né? O que é a ceviana? A ceviana, em geometria, é o segmento de reta que sai do vértice e encontra qualquer ponto do lado oposto a ele. Então esse X aqui seria a nossa ceviana. Então esse segmento X é exatamente a minha ceviana. Um segmento de reta que sai do vértice do triângulo e encontra qualquer ponto no lado oposto. O que a gente vai desenvolver muito interessante, porque nós já vimos algumas cevianas. Quais são as cevianas especiais? Ou algumas cevianas principais? A gente já viu segmento de reta que sai do vértice e encontra o ponto médio do lado oposto, é uma mediana. Olha que bonito. Sai do vértice e divide o ângulo em partes iguais, bissetriz. Sai do vértice e forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto ou prolongamento do lado oposto, a altura. Então é bastante interessante. Por exemplo, o teorema de Ceva, né? Quem desenvolveu a ideia ou quem teve essa ideia da ceviana? De onde vem o nome ceviana? Vem do engenheiro italiano Giovanni Ceva, que é o nome que recebe ceviana, e um outro teorema que chama o teorema de Ceva, que é o mesmo Ceva, que ele diz o seguinte, o teorema de Ceva, não vamos ver ele hoje, mas ele faz uma ideia que estabelece uma condição necessária para que três cevianas se encontrem. Nós já vimos ideias de encontro de ceviana. Por exemplo, se eu tiver uma mediana, que é uma ceviana, três cevianas que vão se encontrar num ponto aqui no meio, né? No caso do triângulo. Então, assim, o encontro das medianas, que é uma ceviana, a mediana é uma ceviana, é o baricentro. A gente viu o baricentro. Se você pegar o encontro das alturas, a altura é uma ceviana, encontro das alturas é o ortocentro. Se de pensar mediatriz é uma ceviana? Não. Por quê? Porque a ceviana sai do vértice e encontra um ponto do lado oposto. A mediatriz, ela não obrigatoriamente sai do vértice, então só esse cuidado. A bissetriz é uma ceviana, sai do vértice, divide em partes iguais o ângulo e é uma ceviana bissetriz. O encontro das bissetrizes é quem? É o incentro. Então é bonito, é uma coisa bastante interessante. Esse teorema de Ceva, ele vai se envolver com esse ponto de encontro. Por quê? Porque é uma formulação que estabelece essa condição necessária para o encontro dessas três cevianas. Então é um negócio mágico, bonito. A gente vai ver na sequência, vai ver uma série de ideias, uma série de teoremas que a gente vai desenvolver. Vai ser muito bonito mesmo. Então a gente vai ver a cara desse triângulo muitas vezes mesmo, né? É um triângulo que a gente tem uma ceviana, que é o X, alguns lados aqui B, C e A, onde o meu A, ele é o M mais N. Todas as provas que eu vou fazer, eu vou trabalhar em cima desta ideia. Mas na próxima aula a gente vai trabalhar uma coisa bastante interessante, que é exatamente alguns conceitos aí primordiais, algumas ideias interessantes, para que eu consiga provar essas situações à frente. Gente, foi uma honra aí, um forte abraço para vocês. Valeu!